Eu pediria agora ao professor Márcio Scalessi, que fizesse uso da palavra. Vou falar em português mesmo, porque o meu sotaque para inglês é péssimo, né? Eu consigo entender o que vocês falam, mas vocês não vão entender nunca o que eu falo. E antes de mais nada, bom dia para todos, né? Agradecer também a presença do secretário William Reig aqui. Eu não gosto desse termo primavera árabe. Eu sou acadêmico e tenho preocupações acadêmicas, né, com precisão, porque pode haver uma confusão, como, por exemplo, a Primavera dos Povos, de 1848, que é um processo completamente diferente. Então, eu costumo tentar fazer uso de um termo ainda mais impreciso, para buscar precisão. Eu chamo de o Levante Árabe, né? O Levante Árabe contra os árabes se levantando contra a sua própria circunstância, né? Contra seus regimes autoritários, contra seus regimes injustos, que invertiam a máxima weberiana, fazendo uso da violência em primeira instância, em relação ao contraditório. Seguindo o que os oradores que me antecederam falaram, ainda é cedo, depois de um ano, para se fazer uma avaliação exata do desenrolar desse processo. Embora eu ache que nós, na qualidade de brasileiros e na qualidade de sul-americanos e latino-americanos, tenhamos capacidade de fazer as perguntas corretas em relação àquilo que nos causa perplexidade lá. Por quê? Porque nós, respeitando as diferenças, passamos por processos parecidos, não é? No sentido de enfrentar e superar governos autoritários no Brasil, na América do Sul e na América Latina também. Então, eu creio que nós temos condições de fazer boas perguntas sobre o processo em desenvolvimento naquela região e, através das nossas perguntas, sermos úteis, prestarmos o auxílio que nós pudermos naquilo que eu acho que é o centro, que deve ser o centro das preocupações, conforme o secretário ressaltou, dar apoio às transições, né? Prestar apoio a essas transições. Então, eu tenho, para não me estender muito, 3 perguntas fundamentais a fazer, né? Que são as seguintes. Primeiro, a questão da religião naqueles países. Nós vamos lidar com a religião como um problema ou como parte da equação daqueles países? Essa é a primeira pergunta. Nós vamos lidar com a religião como um problema, que droga, religião, etc. e tal, ou vamos lidar com a religião como parte da equação daqueles países? Essa é a primeira questão. Segunda questão. É claro que a busca pela vida digna, a insatisfação para com governos que são autoritários e ineficazes, evidentemente que isso daí nos torna seres humanos muito parecidos. Beira o racismo achar que árabes só se satisfazem vivendo em regimes autoritários daquele tipo. Mas existe um elemento que, no meu modo de ver, acho que é claro isso, auxiliou bastante a precipitação das contradições, que é a piora das condições econômicas em boa parte daqueles países. Condições econômicas, eu estou falando o seguinte: aumento bastante significativo do preço da comida, por exemplo. Como a Europa, em crise econômica aguda, numa festa que parece que não tem hora para acabar, infelizmente, né, pode ajudar, né, no sentido de minorar ou diminuir as agruras econômicas daqueles países, especialmente do norte da África, e aceito, inclusive, que sugestões acerca do que o Brasil poderia fazer para contribuir para melhorar aquela situação,
dentro de um processo político complicado que é o seguinte: como vamos dar sustentação a transições em que nós sabemos e não sabemos, desconhecemos em que essas transições, o que essas transições vão produzir, qual vai ser o resultado delas. Isto é, será que a incerteza quanto à transição não pode tornar a ajuda econômica que esses países precisam fraca? Né? E as pessoas não podem virar e dizer, vamos dar suporte, e no final das contas não dá suporte nenhum, porque estão em face a uma incerteza? Né? Essa é a segunda pergunta. Não sei se deu para pegar a minha questão nessa. E a terceira e última, até que ponto uma guerra com o Irã ajudará a transição nos países árabes? Ou será que uma nova guerra no Oriente Médio é a pior ideia que a gente pode ter nesse momento? E nas circunstâncias, o Irã é um país encrenqueiro. Bom, quem não é encrenqueiro no Oriente Médio? E quem não é encrenqueiro, e quais os países que interferem no Oriente Médio não produzem uma vasta lista de encrencas também? Aliás, há 150 anos. Né? Então, será que uma guerra contra o Irã, um bombardeio, um ataque, coisas desse gênero, não seria uma péssima ideia, não só para o Oriente Médio, mas também para a Europa em crise, mas também para os Estados Unidos em processo eleitoral e coisas desse gênero? Não é melhor deixar 2012 em paz nesse sentido? Então, é isso que eu queria perguntar. Obrigado a todos.